Bom, pessoal, nós vamos começar agora a segunda parte da nossa disciplina, que é o módulo 2. Vamos falar sobre programação dinâmica. Então, primeira coisa, o que é a programação dinâmica? A programação dinâmica, ela é uma das técnicas, ela foi desenvolvida e é utilizada para resolver problemas de otimização. Então, quando eu falo que ela quer resolver problemas de otimização, eu estou buscando aí maximizar ou minimizar a minha solução. Então, encontrar a melhor solução para o meu problema, seja de maximizar, seja de minimizar. Então, a melhor solução de compromisso que a gente fala, tá? Entre as áreas que ela pode ser aplicada, eu tenho uma infinidade de áreas e exemplos de problemas de programação dinâmica. Mas, por exemplo, eu posso usar a programação dinâmica para problemas de planejamento da produção, gestão de estoques, determinação de tamanho de lotes de produção, problemas de corte e empacotamento, alocação de recursos limitados, determinação da capacidade de expansão de usinas geradoras de energia elétrica, gestão de projetos, financeira, programação de tarefas em sistemas de manufatura flexível, entre outras. Ou seja, várias áreas eu posso utilizar a programação dinâmica, tá? E aí, quais são as principais características de um problema de programação dinâmica? Primeiro, a programação dinâmica ela pode ser aplicada na resolução de problemas gerais de otimização linear ou não linear. Então, eu posso usar a programação dinâmica para resolver problemas de programação linear e problemas de programação não linear. Os problemas podem ser com variáveis contínuas ou discretas, com funções diferenciáveis ou não diferenciáveis, determinísticos ou estocásticos. Quando a gente fala estocástico, eu estou trabalhando com probabilidade. Aqui na nossa aula, nós vamos trabalhar com problemas determinísticos, ok? Nós não vamos ver essa parte estocástica da programação dinâmica. Além disso, outra característica é que problemas de programação dinâmica, eles buscam a simplificação do problema original. E isso é fundamental para entender programação dinâmica e é uma das principais características. Então, a programação dinâmica, ela vai buscar simplificar um problema, tá? Então, a simplificação de um problema original por meio da sua decomposição e resolução de uma sequência de problemas mais simples, que são relacionados por uma equação recursiva regressiva. O que isso quer dizer? Significa que eu tenho lá um problema que é mais complexo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse problema mais complexo em pequenos problemas mais simples, em que eu consigo encontrar uma solução aqui para eles, para cada um desses pequenos problemas de uma maneira mais fácil do que se eu fosse resolver o meu problema mais complexo. Isso é uma das principais características da programação dinâmica, é eu poder dividir um problema em pequenos problemas, e aí esses pequenos problemas eles são mais simples de resolver. E eu vou utilizar essa simplificação para poder resolver meu problema original. Quando a gente fala em equação recursiva regressiva, significa que o problema, a partir do momento que eu divido ele em pequenas etapas, eu vou resolver ele olhando sempre ele de trás, para resolver, né, de trás para frente, tá? Então, eu começo a resolver da última etapa para a minha primeira etapa, e assim sucessivamente. Então, a programação dinâmica ela é uma técnica matemática útil para criar uma sequência de decisões, já que o meu problema está dividido em etapas e essas decisões são interrelacionadas. Significa que a etapa que eu estou agora, tá? Então, eu vou sempre olhar a etapa atual que eu estou, dada a etapa que eu considerei anteriormente, tá? E aí, essa anteriormente é uma fase à frente. Então, a gente chama ela de fase N mais 1. Então, dada essa sequência de decisões sempre que eu tomei um estágio à frente. E aí, ela fornece um procedimento sistemático para determinar a combinação de decisões ótimas. Então, cada uma dessas etapas que eu dividi meu problema vai ter uma decisão ótima. E esse conjunto de decisões ótimas vai me dar a minha solução final ótima para o problema.
ok? Quando eu tenho um problema de programação dinâmica, o que eu preciso identificar? Então, peguei o problema, o que eu vou olhar? Primeiro, quais são as minhas variáveis de decisão ou de política? Então, quando a gente fala em política, eu estou falando na política de decisão do problema. Tá? Qual a minha função objetiva? Então, o que eu vou querer com aquele problema? Ou o critério para determinar uma política ótima. Então, quando a gente fala critério para determinar uma política ótima, isso aqui eu estou falando para cada uma das minhas etapas do problema, lá que eu dividi ele. Tá? Então, qual que é a política ótima naquela etapa do problema? Como o problema ele é caracterizado e depois analisado em termos de estágios, tá? Aí vai depender da quantidade de estágios que eu dividi esse problema. O que caracteriza o estado do problema em cada estágio, tá? Então, quando eu falo estado atual, que eu estou atual, tá? Agora, qual é o estado que eu estou para resolver o problema? Como as restrições influenciam os estados do problema e os valores viáveis das variáveis de decisão. Tá? Então, tudo isso aqui a gente também já conhecia um pouco quando a gente resolveu problemas de programação linear, problemas de rede também. As três principais características básicas de um problema de programação dinâmica são, e elas são os principais mesmo, tá? Então, como eu falei, primeiro, o problema ele pode ser dividido em estágios, nos quais uma decisão sobre a política a ser adotada é necessária a cada estágio. Então, como eu falei, eu tenho lá um problema, dividi ele em 3 estágios, tá? E aí, eu vou querer saber qual que é a decisão sobre a política a ser adotada em cada um dos meus estágios, ok? Cada estágio ele possui um número de estados associados ao início desse estágio e a gente vai ver o que são esses estados. Então, para cada uma dessas etapas, desses estágios, eu tenho estados associados a eles. E o efeito da decisão sobre a política a ser adotada em cada um de transformar o estado atual em um estado associado ao início do estágio seguinte. Então, por exemplo, se o meu problema tem 3 etapas. Então, etapa 3, 2, 1. Então, eu quero transformar, vamos supor que eu esteja no estágio 2. Tá? Então, eu quero transformar o estado atual em um estado associado ao início do estágio seguinte. Então, eu quero transformar esse estágio 2 aqui, considerando os estados que eu tenho nele, dado o estágio seguinte, que é o N mais 1. Então, o N mais 1 aqui é o meu 3, dada a solução, a decisão que eu tomei aqui no estágio 3. E aí eu vou buscar uma política ótima para o problema como um todo. Então, dada a política que eu adotei em cada uma das minhas etapas, dos meus estágios, eu vou buscar depois uma política ótima para o problema como um todo, para eu poder resolver esse problema, tá? E eu tenho aí o princípio da otimalidade para a programação dinâmica, que diz o quê? Então, dado o estado atual que eu estou agora, que eu me encontro, uma política ótima para os estágios restantes é independente das decisões sobre as políticas adotadas nos estágios anteriores. Portanto, a decisão imediata ótima depende somente do estado atual e não de como se chegou lá. E isso é muito importante, tá, gente? Então, ó, a decisão imediata ótima, ela depende somente do estado atual e não de como se chegou lá, tá? Não esqueçam disso. E aí, como é que eu vou resolver esse problema de programação dinâmica? Então, geralmente, o procedimento de resolução, como eu falei para vocês, ele começa encontrando a política ótima para o último estágio, então, a última etapa, tá? Então, se eu tenho lá o meu problema que foi dividido em três subproblemas, e aí esses subproblemas seriam etapas, então 1, 2 e 3, tá? Eu vou começar a resolver a política ótima para o estágio 3, tá?
E aí, há uma relação recursiva que identifica a política ótima para o estágio N. Então, se eu estiver lá no meu estágio 2, dada a política ótima que eu adotei no estágio N mais 1. Então, eu vou levar em consideração a política que eu tomei no estágio 3, tá? Quando eu estou no 2, o que importa é esse estágio. Quando eu vou resolver esse estágio 2 aqui, eu vou carregar, então eu vou carregar informações da etapa 3, tá? Eu vou carregar informações da etapa 3. E aí, quando a gente usa essa relação de recursão, o procedimento de solução começa no final. Então, eu começo da última etapa para a primeira e vai voltando para trás, estágio por estágio, encontrando a política ótima para cada estágio, até eu chegar na política ótima, começando no estágio inicial. Então, até eu chegar no estágio inicial, para resolver meu problema. Então, as principais informações, as características que eu vou ter no meu problema são 4. Quais são elas? Estágios, estados, transições e decisões. Então, a gente vai ver um a um o que eles significam. Primeiro, os meus estágios. Os estágios, como eu já havia comentado com você, são as etapas que eu vou dividir o meu problema, tá? Então, é a decomposição do problema em estágios ou etapas que são resolvidos sequencialmente, um estágio de cada vez, é sempre um de cada vez, tá? E aí, esse estágio ele pode ser entendido como cada ponto em que as decisões são tomadas, e a solução do problema em cada uma das etapas ou estágios, ela define valores de parâmetros relevantes para o problema do estágio seguinte da sequência. Além disso, eu tenho informações em relação a estados e transições. Então, cada estágio ele tem um número associado de estados. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 etapas, em cada uma dessas minhas etapas, eu tenho estados associados. Vou botar estados S. Então, S3. Eu vou ter aqui estados S2 e aqui estados S1. Eles são diferentes, tá? Então, S1 é diferente do S2, que é diferente do S3. Para cada estágio, eu tenho estados diferentes, tá? O estado do sistema, ela vai ser a informação necessária para a minha tomada de decisão. Então, quando eu for tomar a decisão e escolher qual é a decisão ótima, eu vou levar em consideração os estados disponíveis que eu vou ter em cada etapa. E aí, o conjunto de estados possíveis forma o espaço de estados. Então, o conjunto lá, ó, no S3, eu tenho, por exemplo, Y, um exemplo, tá? 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 estados possíveis. Então, eu tenho um espaço composto por 3 estados, tá? Além disso, transição é uma mudança do estado em que se encontra num determinado estágio para um estado associado a um estágio seguinte. Então, se eu estou aqui na minha segunda etapa, tá? Eu vou fazer uma transição para um estado aqui, na minha etapa 1, por exemplo, e aí essa transição vai ser sair dessa etapa, sair desse estado nessa etapa para um outro estado nessa minha primeira etapa, ok? Essa é uma transição. E para essa transição, eu vou associar a ela uma função de transição, que sempre vai levar em consideração a decisão que eu tomei no estágio N mais 1. As decisões que nós vamos tomar em cada estágio ou etapa, elas vão depender aí das variáveis de decisão. Então, eu vou ter variáveis de decisão em cada uma das minhas etapas. X, N são as minhas variáveis de decisão. Xn asterisco vai ser a minha variável de decisão ótima para um determinado estágio, para uma determinada etapa, tá?
E aí dá-se o nome de política a sequência de decisões coerentes. Então, qual foi a decisão que eu tomei em cada uma das etapas ou dos estágios do meu problema, dado o estado inicial em que eu me encontro, tá? Então, essas decisões coerentes, elas são factíveis, ou seja, elas respeitam as restrições do problema. Então, uma política ótima é a que otimiza o objetivo desejado, o objetivo geral aqui do meu problema de decisão, tá? E aí, então, quais são as variáveis que eu vou ter associado ao meu modelo? Tá? Então, para eu definir meu modelo de programação dinâmica, eu vou ter algumas variáveis associadas a eles, tá? Então, primeiro, eu vou ter N, que vai ser o número de estágios do meu problema, pode ser de 1 a 3, por exemplo, aquele problema que eu dei para vocês que tem 3 etapas, então N aqui é igual a 3. N vai ser a identificação do estágio atual no que eu me encontro. Sn vai ser o estado atual para o estágio N. Então, esse Sn aqui, ele vai depender também da quantidade de estados que eu tenho para cada um dos estágios N, tá? Depois eu vou mostrar o exemplo para vocês entenderem melhor. Xn vai ser a variável de decisão para o estágio N. Xn asterisco é o valor ótimo dessa variável de decisão para aquele meu dado, considerando um estado, dado o estágio que eu estou, tá? E aí eu vou ter a minha função de transição. Essa aqui é a minha função de transição. E o que essa função de transição vai significar? Então, ela vai me dizer a contribuição dos estágios N mais 1, então aqui dos estágios N mais 1, a função objetivo, se o sistema começar pelo estado Sn, no estágio N, e a decisão imediata for Xn, e as decisões ótimas forem feitas a partir daí, a partir daquele estado que eu me encontro. Essa daqui é a minha função de transição ótima para cada estágio N, para cada subproblema do meu problema, tá? E aí a relação recursiva, ela sempre vai ser da forma ou de maximizar ou de minimizar, sempre levando em consideração os estágios N mais 1 para cada uma das etapas que eu for resolver, tá? E aí, reforçando o que eu já havia dito para vocês, o estado no estágio seguinte, ele é determinado completamente pelo estado e decisão sobre a política a ser adotada no estágio atual. E aí, em contraste com a programação linear, eu não tenho uma formulação matemática padrão para resolver toda a categoria de problemas de programação dinâmica, tá? Então, a programação dinâmica, ele é um tipo geral de abordagem para a solução de problemas de otimização. Então, em que eu tenho equações particulares que eu vou desenvolver para me ajustar a cada situação em particular. Então, cada uma das minhas etapas, eu vou ter equações associadas a elas. E aí, não obstante algumas características gerais, elas aparecem em todos os modelos de programação dinâmica, tá? Para a gente entender melhor como que é a resolução de um problema de programação dinâmica, vamos ver um exemplo, tá? Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Eu tenho um aluno que quer minimizar o seu custo de transporte. Então, o objetivo aqui é minimizar o custo de transporte entre a sua residência, então aqui é a casa do estudante, e um instituto de pesquisa, por exemplo. Vamos botar aqui o FMS. Utilizando os vários meios de transporte disponíveis
na rede seguinte. Então, ele tem aqui, ó, para sair da casa dele, vários meios de transporte, tá? Então, ele pode ir da casa dele para B, C, D ou E. E aí, quando ele chegar em B, ele pode ir para F, G, H, L, I. E aí, quando ele estiver em F, ele pode ir para J, K, L, M. E aí, quando ele estiver em J, por exemplo, ele pode ir para ISG, que é o seu destino final, o FMS. Então, ele quer saber qual que é o caminho que ele vai percorrer para chegar até essa instituição de pesquisa, levando em consideração que ele quer minimizar o seu custo de transporte, tá? E aí, os custos associados às ligações, as possibilidades que ele tem, são esses daqui, dados nessas matrizes, tá? Então, por exemplo, para ele ir da casa para B, o custo é 20, da casa para C, o custo é 25, e assim sucessivamente. Então, se ele for para B, por exemplo, ele pode ir para F, G, H ou I, e esses são os custos associados. Ele estando em F, ele pode ir para J, K, L, M, e esses são os custos associados. Chegando em J, K, L, M, ele pode ir para a instituição de pesquisa, ele estando tanto em J quanto K quanto L ou M, o custo vai ser sempre o mesmo, que é de 30. E aí, o que eu posso concluir com as informações que o problema me deu? Primeiro, essa rede, ela não tem subcircuitos e o aluno, ele sempre que atinge um dado vértice da minha rede, e aí esses vértices da rede, eles vão ser os estados para cada uma das etapas, ele tem que decidir qual é o vértice seguinte do seu itinerário, tá? Sendo a casa do aluno o ponto inicial do itinerário, quantas etapas de decisão eu vou ter no meu problema? Então, as minhas etapas de decisão, elas vão agrupar os vértices extremos de caminhos elementares com o mesmo comprimento relativamente ao ponto inicial. E aí, o meu problema, ele vai ter 4 etapas, tá? E essas 4 etapas, elas são em função daqueles vértices possíveis que eu tenho. Então, ele estando lá na casa dele, ele tem as opções que ele pode seguir. Então, as decisões que precisam ser tomadas é que vão influenciar a quantidade de etapas ou estágios que eu vou definir para o meu problema aqui de decisão. Essas seriam as etapas do nosso problema. Então, etapa 1, 2, 3 e 4, tá? Então, na etapa 1, ele está na casa dele, ele tem que decidir se ele vai para B, C, D ou E. Na etapa 2, o aluno ele vai decidir se ele vai para F, G, H ou I. Na etapa 3, ele vai decidir se ele vai para J, K, L ou M. E na etapa 4, não tem decisão aqui na etapa 4, porque ele vai sempre chegar no destino final, tá? Uma vez que eu defini as etapas do meu problema, eu vou definir agora quais são os estados associados a cada uma das etapas, tá? Então, na etapa 1, qual é o estado que eu tenho? O estado é a casa do aluno. Na etapa 2, eu tenho 4 estados possíveis. Quais são eles? Ou o B, ou o C, ou o D, ou o E, tá? Na etapa 3, quais são os estados possíveis? Ou F, ou G, ou H, ou I. E na etapa 4, eu vou escolher o J, ou K, ou L, ou o N. Então, esses são os meus estados possíveis para cada uma das etapas do meu problema de decisão, tá? Lembrando aí que N é igual a 4, que é o número de etapas do nosso problema. E aí, para cada uma das etapas, eu vou ter uma variável de decisão, tá? Então, para a etapa 1, a minha variável de decisão, ela está relacionada à escolha que eu vou fazer. Então, a minha variável de decisão, ela pode ser igual a B, ou ela pode ser igual a C, ou ela pode ser igual a D ou E. Na etapa 3, por exemplo, as variáveis de decisão, elas podem ser ou F, ou G, ou H, ou I, e assim sucessivamente. Para cada uma das etapas, eu tenho as variáveis de decisão associadas a elas, tá?
Ó, tá aqui, etapa 3, x3 vai ser igual a J, K, L ou M. Então, lembra que, por exemplo, na etapa 3, a minha decisão vai ser ir para J, ou ir para K, ou ir para L, ou ir para M, tá? E aí, por fim, na etapa 4, como eu falei, eu não tenho uma decisão aqui, ó. Estando na etapa 4, o aluno poderá estar em J, ou K, ou L, ou M, é onde ele só vai poder decidir que segue para o seu objetivo final, que é a instituição de pesquisa. Bom, uma vez que eu defini as etapas, as variáveis de decisão e os estados do meu problema, eu preciso definir a minha função de transição para cada uma das etapas, considerando os estados possíveis, tá? E aí, qual que vai ser a minha função de transição? Então, sendo CSXN o custo de transporte associado à decisão XN, que a gente já definiu quais são essas decisões, quando o aluno se encontra no estado SN, que é o vértice da rede da etapa N, tem-se para o encaminhamento a seguinte função de transição. Então, Fn, ótimo, S vai ser igual ao mínimo, que eu quero minimizar o custo, levando em consideração o valor da minha variável de decisão no estágio seguinte, que é o estágio N mais 1, tá? Bom, então, por exemplo, seja a etapa N igual a 3 e o estado S3 igual a F, tá? Então, considerando o estado F, tá? Na etapa N mais 1 igual a 4, que é a etapa seguinte, a decisão ótima para qualquer um dos estados, então, para qualquer um dos estados possíveis que eu tenho, que é J, K, L ou M, vai ser sempre a minha instituição de pesquisa, que vai ser igual a 30, o meu custo aqui vai ser igual a 30, para qualquer um dos estados, tá? Então, a ligação de F para cada um desses estados da etapa 4 tem os seguintes custos. Então, para eu ir do F para o J é 55, para eu ir do K para eu ir do F para o K é 60, para eu ir do F para o L é 70 e para eu ir do F para o M é 30. E aí, para eu calcular essa minha função de transição, estando eu na etapa 3, no estado aqui, né? No estado F, eu vou querer minimizar qual custo? Então, para ir para o J vai ser 55, que eu já defini aqui, mais 30, que é para ir do J para ISG, 60 mais 30, que é para ir do F para o K e depois para o ISG, 70 mais 30, 65 mais 30. Desses custos, o menor é esse primeiro aqui, que é ir para J. Então, vai ser 55 mais 30 igual a 85. Então, essa minha função de transição para o estado J na etapa 3, o meu x3 vai ser igual a J, em que o custo é igual a 85, tá? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar a resolução do nosso problema. Então, o procedimento ele é sempre de trás para frente. Como eu tenho 4 etapas, eu vou começar a resolver a etapa 4 primeiro, tá? Que é essa daqui, a etapa 4 do meu problema, tá? Então, x5 é o último estado, é o destino final. Então, f x5 vai ser igual a 0, tá? Porque eu estou aqui e não posso ir para mais nenhum lugar, que é o meu destino final. Para x4, eu vou ter quais as possibilidades, tá? Então, os meus estados na etapa 4 possíveis são J, K, L, N. Então, de J, eu posso ir para a minha instituição, para o UFMS, do K eu posso ir para o UFMS, do L para o UFMS e do M para o UFMS. Independente desses estados que eu esteja na minha etapa 4, o custo vai ser sempre o mesmo, que é 30, tá? Aqui está a minha função de transição, aqui está o valor ótimo desse custo, que é 30, e aqui vai estar a minha decisão, né, para essa etapa 4. Então, a minha decisão é sempre ir para a ISG, que é o FMS, por exemplo, tá bom?
Agora, eu vou resolver a etapa 3 do meu problema. Então, eu tenho aqui a minha função de transição para a etapa 3. E aí, lembra que para eu resolver a etapa 3, eu vou levar em consideração a decisão que foi tomada na etapa N mais 1, que é a etapa à frente. Por isso que eu coloquei aqui a decisão da etapa 1, que é da etapa N mais 1, que é a etapa 4. E esses daqui são os custos associados dos estados da minha etapa 3, para eu ir para esses da etapa 4, tá bom? Então, o que eu vou ter aí? Eu estando no F para o J, qual que é o custo? Então, de F para J é 55. Além disso, se eu estiver em J, eu posso ir para a minha ISG, lá que é o FMS, somar 30, que é o valor que está aqui em J. Esse valor de 30 que está em J, eu vou repetir ele para toda a coluna do J. 30. Na coluna do K, eu vou somar os valores dos custos de F para K, mais esse valor que eu já tinha aqui da etapa seguinte. Mesma coisa no L e a mesma coisa no M. Então, eu vou repetir os valores nas colunas referentes à decisão que eu tomei na etapa frente, que é a etapa 4. E aí, os valores que eu estou somando são esses valores que foram dados pelo próprio problema, tá? Então, por exemplo, para eu ir de G para J, de G para J é 70, mais o custo que eu tenho que é ir de J para ISG. E aí, eu vou somando esses valores, tá? Feito isso, uma vez que eu faço a soma desses valores, eu vou colocar os valores ótimos aqui. Então, os valores ótimos do meu custo na minha etapa 3 e a minha decisão, o que ela vai representar. Tá? Então, no F, o meu valor mínimo de custo é 85, que é de F para J. Então, eu estando em F, a minha decisão é ir para J. Em G, o meu valor mínimo é 95. Então, eu vou escrever 95 aqui. Esse 95, ele está associado a quem? A L. Então, se eu estiver em G, eu vou para L. O meu menor custo aqui, estando em H, é 85. E 85 está relacionado aí para K. Então, é isso que eu vou escrever na variável de decisão. Em I, o meu menor custo é 90, que é o valor que está aqui. Então, eu estando em I, eu vou para M, tá? Se eu tiver dois valores iguais aqui na minha linha, eu vou colocar, por exemplo, se aqui tiver 90 e no K tiver 90, aqui eu vou escrever M, vírgula, K, que são os dois menores valores associados aí, ok? E aí eu vou fazer essa mesma lógica, eu vou repetir essa lógica para resolver as outras etapas do meu problema. Então, para resolver a etapa 2, eu vou colocar os estados possíveis aqui. Então, eu vou colocar aqui os estados possíveis da etapa 2 e aqui vão ser os estados dessa etapa. Então, aqui vai estar escrito F, G, H e I. E aí, no F, eu vou somar o 85, no G, eu vou somar o 95, no H, na coluna do H, eu vou somar o 85, e na coluna do I, eu vou somar o 90, e aí eu vou ver qual que é a melhor decisão até chegar na casa do aluno, tá? Então, eu vou deixar para vocês aí digitar. E aí, no desenho da rede, nós estamos, o estado da decisão é no momento o seguinte, então, no estado atual, né? O que eu tenho de decisão? Então, aqui é a minha etapa 4, aqui é a minha etapa 3. Então, a gente falou que eu vou do F para o J. Então, eu vou do F para o J. Eu vou do G para o L. Ele vai do G para o L. Ele vai do H para o K. E ele vai do I para o M, tá? E aí, os valores que eu tenho somados aqui, por exemplo, do F para o J é 85. Então, vai ser 55 mais 30. Eu não preciso voltar. Na etapa 3, eu já tenho os dados de custo relacionados à etapa seguinte, que é a minha etapa N mais 1, que é a etapa 4. Então, eu não preciso somar de novo,
tá? Para vocês resolverem as etapas 2 e as etapas 1 do meu problema de decisão. Além disso, eu vou deixar também para vocês esse exercício, esse é para vocês resolverem como um problema de programação dinâmica, tá?